I02. Como ser salvo? Lição número 2. Isso é parte da série Evangelismo Pessoal. Vamos ver aqui a segunda visita de revisão e continuação. Olá, senhor e senhora Silva. Que bom estarmos aqui. Nos sentimos honrados e muito alegres que você e sua esposa nos estejam recebendo, a mim e minha esposa, pela segunda vez na casa de vocês. Permita-me começar orando para que Deus, rogando que Deus atue na mente, coração e de vontade de vocês, e vocês possam entender e crer o que Ele diz, não o que eu digo, mas o que Ele diz, que vocês hoje possam dar o passo de fé, como um mendigo que recebe um pão para viver. Ó Senhor, nosso Deus, em nome do Salvador Jesus Cristo, eu rogo agora pelo meu amigo e sua esposa, Silva, e por todos que possam estar ouvindo esse vídeo aula. Ó Senhor, age nos corações, que Teu Espírito Santo esteja atuando nos corações, dando entendimento, clareza de mente, dando humildade para entenderem, receberem e crerem, Senhor. Que hoje haja salvação, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória e engrandecimento do Teu reino. Age nesse coração, Senhor, nós te rogamos. Em nome de Cristo, amém. Então, Senhor, na semana passada, fazendo uma revisão, nós já vimos o que Deus diz sobre dois assuntos principais, duas metades do assunto mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação. A primeira metade é que nós somos terríveis, miseráveis, indesculpáveis, pecadores. E por isso merecemos a eterna separação de Deus. E também Deus nos ama e providenciou, essa é a segunda metade, Deus nos ama e providenciou uma maravilhosa salvação. Providenciou a cura para o pecado e para a morte. E essa cura é somente pelo crer, porque não conseguiríamos através de nenhuma obra que estivesse na nossa responsabilidade, porque não temos poder para nada. Só precisamos crer, e crer envolve arrependimento, conversão, fé e recebimento. Então vamos revisar a primeira metade, essa primeira parte principal, mais rapidamente, porque eu creio que na semana passada você foi compungido pelo Espírito Santo, você acertou esses fatos terríveis, e na segunda parte você talvez achou que era maravilhoso demais para ser verdade, não sei, mas você ficou com alguma dúvida, então vamos ver mais rápido a primeira parte e menos rápido a segunda parte. A minha situação, a primeira parte que nós vamos ver, a minha situação, como também a sua, é que nós somos pecadores e que nós somos merecedores da justa e eterna separação do Deus que é puro, santo, perfeito, justo. E a separação é no local que a Bíblia dá o nome chamado de inferno. Então, relembremos ao menos dois dos versículos. Há muitos outros que vimos na semana passada, mas vamos lembrar dois versículos que dizem essas duas coisas, nossa pecaminosidade e nosso merecimento da condenação. Vamos ver somente dois versículos. Primeiro, Romanos 3, 23. Eu vou lhe pedir um favor. Vou abrir na sua Bíblia e, por favor, podia ler audivelmente. Viu? Você não tem que fazer isso, mas faz tanto bem. Você lê com seus olhos e falar, pronunciar com seus lábios aquilo que Deus escreveu para o nosso bem, a sua palavra. Se não quiser, não tem problema. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o que Deus está dizendo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, pecado é errar o alvo,
que Deus colimou para você. Pecado é falhar no destino, no objetivo que ele tinha ao criar o seu homem, o ser humano. Pecado é não satisfazer a especificação que Deus tinha para nós, portanto, merecermos ser refugados como qualquer peça que não satisfaz suas especificações. Então, explicado o que é pecado, ô Silva, você pode explicar em palavras simples, suas, simples, né? O que é que Deus está dizendo aqui? Basta olhar as palavras que estão no versículo, ver o significado usual delas, o significado que encontramos na biblioteca. Hélio, reconheço que Deus ensina aqui é que todo ser humano, desde o começo ao final do mundo, é pecador, sem exceção. Todos estão destituídos da glória de Deus. Isto significa que ninguém, inclusive eu, merece gozar a eternidade na presença e glória de Deus? Isto é terrível, amigo. Agora vamos ler, deixa que eu leia, por favor, você pode acompanhar. Vamos ver o segundo versículo, Romanos 6, 23, só a parte A. Porque o salário do pecado é a morte. Ora, amigo, morte não é desaparecer e virar nada. Morte é separação. A morte física, o corpo fica na terra e a parte imaterial, isso é a alma e o espírito, sobem e saem do corpo. Então, essa é a morte física. Mas aqui está falando não só da morte física, porque todos nós morremos como uma prova que somos pecadores. Mas também está falando aqui que o salário merecido, aquilo que nós fizemos por onde merecer, é a separação eterna de Deus, né? Então, o que é que Deus fala ao seu coração? Hélio, veja o que Deus ensina aqui é que o justo e merecido pagamento pelo pecado é a morte, e morte eterna. A eterna separação de Deus. Esta condenação é por causa dos meus pecados, não é? Revisemos agora o assunto principal 2, né? Deus nos ama e providenciou uma maravilhosa, sublime salvação, né? Uma sublime cura para a questão trágica do nosso pecado. E essa cura, essa libertação, essa salvação é através somente de crer, né? Porque pelas obras, pelos nossos esforços, pela nossa força, nada poderíamos fazer. Então vamos ver esse segundo assunto principal. Crer é como um diamante que é único, mas tem várias facetas. No crer há vários aspectos. E queremos salientar que crer verdadeiramente inclui arrependimento, inclui conversão, inclui fé e inclui recebimento do Salvador Jesus Cristo. Se não houverem essas 4 facetas, não é o crer bíblico. Uma vez que você já entendeu e aceitou bem duas coisas deste segundo ponto principal, você já aceitou que arrependimento é uma mudança sincera que só Deus pode operar dentro da mente, do coração e da decisão da pessoa. Não é emocionalismo, não é remorso, não é penitência. Você já entendeu isso muito bem na semana passada. E você já entendeu também que conversão é uma inversão total na direção da vida. Não é que ficamos santificados e perfeitos, mas mudamos 180 graus a direção da nossa vida. Então, já que você aceitou bem isso, vamos para os 2 outros pontos, né? Talvez você
teve mais dificuldade nos dois outros pontos, que pareceram tão maravilhosos, tão sublimes, tão fáceis, essas maravilhosas promessas de uma salvação tão poderosa, ser somente pela fé e pelo receber, que você ficou estonteado, você achou talvez bom demais, então vamos nos deter mais um pouco, mais devagar nesses aspectos agora. Mas revendo, revisão sempre é bom ser feita. Arrependimento dos pecados e da religião inútil que nós temos é a primeira faceta indispensável do crer bíblico. Arrependimento, como foi dito, é uma mudança sincera que só Deus pode operar no pensamento, no sentimento e na vontade da pessoa. O arrependimento inclui que você amava o pecado e passou a odiá-lo. Você pode não conseguir vencer perfeitamente, mas vai passar a odiar o que você antes amava. Você vai amar a Deus, querer servi-lo, querer obedecê-lo. E você vai tomar decisões, você vai querer efetuar mudanças na sua vida, mesmo que você não tenha o poder para isso, mas você vai se entregar a Deus para fazer essas mudanças. Então vamos ler Lucas 13, versículo 3. Eu vou ler, por favor, você me acompanhe. Lucas 13, 3 diz: Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, como sempre temos fazendo, como sempre estamos fazendo, Silva, o que é que está dito aqui? Qual é a verdade que Deus quis transmitir de modo que o homem mais simples possa entendê-la? Hélio, Deus está dizendo que, se o homem não se arrepender de verdade, de todos os seus pecados, se não mudar sua mente e passar a odiá-los e anelar o dia de se libertar da natureza pecaminosa, então todos perecerão, isto é, ficará na eterna condenação? Imploro a Deus que não me aconteça tal e que me conceda arrependimento. Um segundo ponto, uma segunda faceta do crer bíblico é a conversão. Conversão significa meia volta vou ver. É uma inversão completa na sua vida. E somente Deus pode fazer isso. Conversão é um ato de Deus na sua vida. Então é indispensável para o crer bíblico que haja essa conversão. Vou ler somente um versículo, você, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Aqui está aberta nesse ponto, acompanhe. Então Deus diz em palavras que são palavras simples para entendermos, em verdade, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, na sua humildade, né? De modo algum entrareis no reino dos céus. Então, novamente, usando o significado usual e simples das palavras, o que é que Deus nos diz aqui? Hélio, Deus está dizendo aqui que todo homem que não mudar de verdade a direção da sua vida e não for humilde para crer com a fé de uma criancinha, então de modo nenhum entrará no reino dos céus. Estou com medo, pois nunca mudei minha vida. Que farei, amigo? Agora vamos um pouco mais devagar, porque foi tão maravilhoso que você talvez achou que era maravilhoso demais para ser verdade. Então vamos mais devagar, ouvindo o que Deus nos diz na sua palavra. A terceira faceta indispensável para o crer bíblico, portanto para a salvação da condenação que merecemos, ó Silva, a terceira faceta é crer. Crer biblicamente e crer no Cristo como está representado na Bíblia.
Não um falso Cristo, um pseudo-Cristo, não um falso crer. Então vamos ver qual é o crer bíblico. O crer bíblico é depositar sua inteira, total, ilimitada, definitiva confiança no Verbo eterno. O Verbo vivo, o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, que tomou carne, e o Verbo escrito, que é a sua palavra escrita, que é a Bíblia. Para ser salvo, basta que você creia real e integralmente em o Cristo conforme representado na Bíblia. Creia de modo bíblico, não é um emocionalismo, não é uma hipocrisia, não é um fingimento. É crer mesmo, de verdade. E crer no Cristo da Bíblia, não o Cristo das religiões. Crer tudo que a Bíblia ensina sobre ele. Crer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Crer tudo que a Bíblia ensina sobre ele. A Bíblia ensina que ele ressuscitou literalmente, você creia. A Bíblia ensina que foi depois de 3 dias completos e 3 noites completas, creia nisso. Ensina que ele é o Criador do universo, creia. Ensina que ele é o próprio Deus tomado carne, creia. Ensina que, sendo 100% homem, 100% Deus, mesmo assim, há uma trindade e não há identidade entre Deus, não há identidade entre as pessoas da trindade, creia. Ensina que é um único Deus, mas são 3 pessoas, creia mesmo que não entendamos. Adoramos um único Deus, mas a Bíblia mostra que há 3 personalidades, há 3 pessoas no único Deus. Creia mesmo sem entender. Não precisamos entender a Bíblia inteira, que eu não entendo. Não precisamos sabê-la completamente de capa a capa, que eu nem sei, nem nunca conseguirei saber de tão rica que ela é e é inesgotável a sua sabedoria. Mas crer tudo que Deus revelou, sem faltar, sem deixar de crer em nenhuma coisa que Ele nos revelou. E também crer implica confiar, não é só saber intelectualmente, mas depositar a sua confiança. Implica também recebê-lo como o único e suficiente Salvador. Não adianta você estar convicto que um remédio é o melhor do mundo e que pode curar o seu filho que está à beira da morte, se você não receber esse remédio e aplicar no seu filho. Então temos que estender a mão como um mendigo e receber o pão que nos salvará a vida. Então crer implica receber. Receber não como Cristo como um mero exemplo, não como um bom homem entre muitos, mas receber como o único Deus. Receber como o único Senhor, o Senhor é dono e controlador de sua vida. Receber como o único Salvador, único e suficiente, sem nenhum outro ajudante, sem nenhum outro cooperador, sem nenhum outro aditivo, sem nenhum outro acréscimo, sem necessidade de nada da nossa parte. Então, por favor, eu vou ler aqui João 3,18, são poucos versículos que eu vou ler. Creia abrindo o coração, ó Silva, para entender e aceitar o que Deus está lhe dizendo. Olha as palavras como são simples e como são poderosas. Quem crê nele não é condenado. Que coisa maravilhosa. Vou repetir. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por favor, por seu bem eterno, você pode explicar em suas palavras bem simples o que é que Deus está ensinando aqui? Que diferença do que me ensinaram, mas reconheço o que Deus ensina aqui é que quem crê jamais será condenado. Claro, quem crê no Cristo da Bíblia, crê de verdade. E quem não crê já está condenado. Poxa, o fingido, o religioso e até o bonzinho, se não crerem de verdade, estou surpreso e maravilhado. Agora eu vou ler mais um versículo, João 5,24. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Veja como Deus ensina a cura, maravilhosa cura,
para nosso merecimento da condenação eterna. É somente crer. E que promessa maravilhosa! Ele promete que é tão simples, tão poderoso. Ele jura, ele promete, empenha sua palavra, que todo aquele homem, por mais pecador que tenha sido, se arrependeu e se creu de verdade, Deus assegura a completa, definitiva, perfeita, eterna salvação. Então vamos ver isso. João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, isso é dar ouvidos, não é ouvir só, entrar num ouvido e sair no outro, mas acolhe, recebe, aceita, concorda, aplica no coração. Vou repetir. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, coisa maravilhosa! Oh, Silva, por favor, por seu bem, explique em suas palavras o que é que Deus está dizendo aqui. Não as dificuldades, os ruídos, as interferências que as religiões dizem, mas que Deus diz aqui. Hélio, reconheço que Deus ensina aqui é que todo homem que der ouvido à palavra de Cristo na Bíblia, de boa vontade e aceitando-a em tudo, e crê em Deus e no seu Filho, tem a vida eterna, e jamais entrará em condenação, mas já passou da morte espiritual para a vida espiritual e eterna. Ah, como eu quero a vida eterna, ao contrário da condenação que eu mereço. Atos 16, 30 a 31. Vou abrir aqui na sua Bíblia para você mesmo acompanhar, lendo com seus olhos. E eu vou ler para você. Aqui, Silva, é apresentada a mais importante pergunta que já foi feita em toda a história, em todo o universo. Ninguém, nunca, jamais, mesmo daqui a 1 milhão de anos, 1 bilhão ou 1 trilhão de anos, em toda a eternidade, poderá fazer uma pergunta mais importante do que essa. A pergunta foi: o que é necessário fazer para eu ser salvo, eu pessoalmente? E a resposta vai surpreender. A resposta não foi reencarne, a resposta não foi dê tudo que você tem, depois queime seu corpo. A resposta não foi seja martirizado, morra por mim. A resposta não foi religião A ou B ou C ou D ou Z. Não foi penitência, não foi retirar o corpo e subir escadaria com os joelhos nus. Vamos ver a resposta maravilhosa. Maravilhe-se do plano de Deus para a nossa salvação. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que coisa maravilhosa! Não há coisa mais maravilhosa no mundo. Silva, por favor, para entender melhor, repita. O que é que você entende que Deus está ensinando? Ele, não as ideias humanas. Hélio, reconheço o que Deus ensina aqui é que a qualquer homem, não importa quão pecador ou bonzinho pareça, basta que venha a crer de verdade no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E esta gloriosa promessa estende-se às mulheres e jovens que da mesma maneira crerem. Ah, que promessa maravilhosa! Inunda meu coração. Vamos ver agora a quarta e última faceta do crer que estamos vendo hoje. Há milhares de outras facetas do crer, mas estamos nos concentrando em 4 delas.
A quarta faceta para o verdadeiro crer, para a crença ser verdadeira e salvífica, capaz de salvar a pessoa, é receber. Porque não adianta você crer que um remédio é o melhor do mundo, mas não recebê-lo. Não adianta você estar morrendo de fome, faltando alguns minutos para perder a vida por fome, e alguém lhe estender um pedaço do melhor pão do mundo, você concordar que é o melhor pão do mundo, mas trincar os dentes, fechar os lábios e não estender a mão, fechar a mão e não receber. Você tem que saber com a mente, querer com o coração e receber com a sua vontade e a sua mão. Porque isso é o que define a personalidade. A pessoa entender, com o coração sentir, ter emoção, ter o desejo, e com o seu ser, com as suas mãos, fazer, receber. Então é essa faceta que é indispensável. Se ficar nas outras três, não adianta nada. Então, com essa faceta, repetindo, é você receber a Cristo com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua vontade, com todo o seu ser. Então, meu amigo Silva, receba-o como seu único e suficiente Salvador, preservador, Senhor, dono e controlador de sua vida. Coloque todo o seu ser, passado, presente e futuro, totalmente nas mãos dele e de ninguém mais. Recebê-lo como Deus eterno, altíssimo e onipotente. Depois, em consequência desse recebimento inicial, nós vamos alegremente receber em tudo que a Bíblia ensina sobre ele. À medida que vamos lendo a Bíblia, depois de ter recebido como Salvador e Senhor, se a Bíblia ensina que ele ressuscitou, você crê literalmente. Se a Bíblia ensina que ele vai voltar, você crê literalmente que ele vai voltar em corpo, literalmente. Então, em consequência desse recebimento inicial, vem centenas ou milhares de outros recebimentos dia a dia. Vou ler aqui João 1,12. Você, por favor, acompanha. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, presta atenção a tanta coisa maravilhosa e profunda aqui. Se aqui está dizendo deu-lhes o poder de serem feitos, é porque antes de crermos e recebê-los, nós não somos filhos de Deus. Isso choca muita gente que pensa que todos nascemos filhos de Deus, mas a Bíblia não diz isso. Nós somos criaturas de Deus. Somos filhos dele num sentido muito pequeno, que somos criaturas. Como já criei galinhas, criei pássaros, criei animais numa granja, muitos animais, cuidava deles, mas nenhum deles era meu filho, nenhum era herdeiro meu, nenhum eu tratava como filho e eu recebia na minha casa como filho. A Bíblia diz aqui que aos que o receberam, deu-lhes o poder, Deus transformou, Deus tornou filho de Deus, né? Então, eu já falei quase tudo, mas pergunto a você, em suas palavras simples, o que é que Deus quer dizer nesse versículo? Hélio, o que Deus ensina aqui é que ninguém nasce como filho, mas como criatura de Deus. Somente ao receber Jesus é que o homem é adotado e tornado filho herdeiro de Deus. Receber significa crer nele, em tudo que ele clamou ser na Bíblia. Então, Silva, eu creio que estamos prontos para terminar, para arrematar, para completar, deixar tudo pleno agora.
Como? Fazendo uma aplicação pessoal. Você vai ao médico, ele explica as coisas, o que você deve tomar, mas no final você que decide se vai tomar aqueles medicamentos, fazer aqueles tratamentos, se submeter às cirurgias. Você tem que entender e tomar a decisão e aplicar a você próprio. E agora chegou a hora de você fazer essa aplicação. Olhe, orar é simples, não é dizer nenhuma reza decorada. Cada oração é diferente, parte do coração. Como quando você diz a seu filho que o ama, você não tem uma frase que sempre diz a mesma coisa. Quando você diz à sua esposa quanto a ama, quanto a aprecia, que brota do coração, não é nada decorado. Então, é falar com suas próprias palavras, com toda a sinceridade, do modo simples, do modo seu mesmo, do modo mais humilde possível, como se tivesse só você e Deus. Num quarto, você o adorando, falando dos seus temores, da sua gratidão, de quanto você está agradecido, de quanto você o adora. Orar não é feito para impressionar ninguém com palavras difíceis, algumas eu nem mesmo sei pronunciar. É como seu filho, que tem 3 anos, e ele está sozinho com você, no seu quarto, ou no carro, viajando, e ele lhe pedir perdão por tê-lo magoado, ele lhe contar alguma coisa alegre que ocorreu a ele, uma coisa que ele está agradecido a você, e dizer quanto gosta de você. Então, orar é isso, e visto que orar é assim, nós vemos alguns exemplos de orações não tão curtas, com 50, 100 palavras, nós vemos na Bíblia. Não sou contra quem passe horas orando, não sou contra, mas há orações muito curtas na Bíblia. O cego, por exemplo, fez uma oração de 2 palavras: creio, Senhor, e o adorou. Pedro, afogando-se, fez uma oração de 3 palavras: Senhor, salva-me. E foi o suficiente porque foi do coração. O etíope fez uma oração de 9 palavras: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o publicano fez uma oração de 7 palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então a oração pode ser simples, tem que ser humilde e pode ser curta. Então você não vai se negar a falar com Deus agora, vai? Você não vai se negar a orar dizendo a Deus, se você crê e recebe Cristo, do jeito que vimos hoje na palavra de Deus, ou se você ainda tem alguma dúvida, mas sinceramente quer tirar essas dúvidas, você sinceramente do coração quer entender mais, ou se você quer rejeitá-lo definitivamente e completamente, que eu não creio que você seja capaz disso. Então você poderia orar em 500 ou 50 ou 5 palavras do seu próprio coração, de forma simples. Pode ter até erro de português, não importa, que Deus vê o coração. Deixe-me orar mais um pouco por você antes de você orar. Ó Senhor, Pai de amor e de misericórdia, somos gratos o Senhor ter mandado Jesus Cristo, teu Filho unigênito, morrer na cruz por pecadores miseráveis como ele e cada ser humano. Ó Senhor, eu te rogo que faça meu amigo aqui que está me ouvindo entender a sua necessidade de salvação. Ó Deus, fala ao coração dele e que nada mais o prenda, nada seja obstáculo, e que ele agora deposite a sua fé total em ti. Te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora? Quer você falar a Deus, dizer uma das 3 coisas:
eu me humilho e te aceito agora, ou eu ainda tenho alguma dúvida, espera um pouco, por favor. Ou quer dizer, não, eu não lhe aceito de modo nenhum. E não acredito que seja o caso. Quer você dizer sinceramente que se arrepende e crê e recebe Cristo? Ó Deus, reconheço que sou um miserável pecador. Sei que mereço a eterna e justa condenação. Como estou arrependido pelos meus pecados. Perdoa-me, lava-me, purifica-me. Anelo obedecer ao Senhor em tudo que tu me mostrares na tua palavra. Creio somente em ti, ó Cristo. Eu te recebo como meu pessoal, único e suficiente Salvador, Senhor e Deus. Amém, amém, amém. Se você foi sincero, e eu acredito que foi, então você já está salvo. Já está salvo, é simples, agora mesmo, é simples assim. Você sim deve contar sobre isso, falar de Cristo a outras pessoas, isso é uma coisa natural que você vai ter esse desejo mesmo no seu coração, você vai ter desejo de ter comunhão com outros irmãos, mas não precisa levantar a mão ou fazer nenhuma coisa, nenhum gesto físico, nenhum ritual em nenhuma igreja para ser salvo, você já foi salvo, se você foi sincero. Ah, como eu exulto de alegria, como eu regozijo. Primeiro de gratidão a Deus, porque tudo é obra dele. Toda a salvação, o mérito, a iniciativa, tudo é de A a Z, tudo é o louvor e a glória de Deus. Mas eu exulto por você também, Senhor. Não sabe você como eu estou alegre. Viu? Agora, você deveria ter coragem de confessar que creu. Começar dizendo a quem você mais ama, os amigos mais íntimos. Viu? Porque veja o que a Bíblia diz. Deixe-me ler aqui. Mateus 10, 32 e 33 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, procure falar de Cristo, isso vai fortificar a sua fé e traz glória ao nome do nosso Salvador. Seria bom você ir à mais fiel igreja batista da sua cidade. E lá você procurar o pastor, procurar os irmãos, dizer que foi salvo e que se está procurando uma boa igreja para aprender, para ter comunhão, para ter apoio, para ter ajuda, viu? Seria bom. Mas eu estou falando de uma igreja de doutrina realmente bíblica. Uma igreja que exalte a Bíblia, a verdadeira Bíblia, Almeida, corrigida, fiel. Não fique procurando botar defeitos e aqui e acolá colocar dúvidas nas palavras de Deus. Procure uma igreja que sumamente honre, exalte a Jesus Cristo como Deus. Uma igreja que não seja renovada, pentecostalizada, porque isso é um gravíssimo erro dos nossos dias. Uma igreja onde a música louve a Deus, exalte o Espírito, mas não dê vontade de dançar, porque isso é a música carnal que tem tomado conta das igrejas. Uma igreja que guerreie contra o ecumenismo. Uma igreja que denuncie, combate e se separe do erro de todas as igrejas, mesmo que sejam igrejas aparentemente irmãs dela, se há erro deve ser combatido e denunciado. Despeçamos-nos com uma última oração. Né? Ó Senhor nosso Deus, eu exulto de alegria, de gratidão pela tua obra, mandando o teu Filho Jesus Cristo, teu Filho único, teu Filho unigênito, morrer na cruz para salvar pecadores como eu. Eu exulto de alegria. E exulto também pela salvação de Silva aqui, meu amigo. Ó Senhor, muito obrigado. Que teu Espírito Santo falou ao coração dele, e ele entendeu, e tu destes mover-se o coração, e ele creu, se arrependeu, converteu e recebeu teu Filho como Salvador.
Agora, Senhor, eu rogo e imploro por ele, que tu o protejas no dia a dia e o faças crescer. A cada dia, ele lendo a tua palavra, orando a ti, tendo comunhão com os irmãos, tu o faças crescer, para ser um crente cuja vida glorifique a ti. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.